Aleluia. Vamos falar um pouquinho sobre Jonatas. Jonatas foi o príncipe mais velho do rei Saul, muito conhecido pela amizade e lealdade para com Davi. O nome Jonatas significa Jeová. Provavelmente, irmãos, se Saul estivesse obedecido à palavra do Senhor e fosse um rei bem-sucedido, Jonatas seria seu primeiro herdeiro. Em 1 Samuel 14, 49 e 50, sua mãe se chamava Ainoá. E ele tinha 5 irmãos: Abinadab, Malquissua, Isbosete, Merabe e Mical. Mical foi aquela que se tornou esposa de Davi, em 1 Samuel 18, 20. Mas além destes, Jonatas teve outros irmãos com as concubinas de Saul. Jonatas também teve um filho, Mefibrosete, que tinha 5 anos quando ele morreu, em 2 Samuel 4, 4. Jonatas foi um grande guerreiro. Em 1 Samuel 11, 13, nós vemos que após a vitória de Saul sobre os amonitas, o exército de Israel foi dividido em 2 divisões, ficando uma sob a liderança de Jonatas. E ele se saiu vitorioso em Geba, um posto avançado, irmãos, dos filisteus. Após ter matado o líder filisteu, em 1 Samuel 14, irmãos, fica claro da sua tamanha coragem e habilidade na guerra. Quando acompanhado apenas de seu escudeiro, ele derrotou uma guarnição de filisteus. Depois quase foi morto pelo seu próprio pai, ao quebrar sem saber um voto de jejuar, que Saul impôs ao povo. Mas o povo não permitiu que Saul o matasse, em 1 Samuel 14, do 24 ao 30. Isso nos mostra, irmãos, que Saul, seu pai, era um completo perturbador de Israel. Jonatas, em seus relatos bíblicos, nos mostra que era um homem de caráter exemplar. O seu comportamento inspirava seus soldados e ajudava nas decisões e estratégias de luta. Muitas vezes tentou fazer com que seu pai e Davi tivessem uma grande amizade. Jonatas foi fiel a seu pai e a Davi, até na hora de sua morte. Em 2 Samuel 1, 23, tudo se fala da amizade de Davi com Jonatas. Em 1 Samuel 18, 13, nos fala que Davi, quando acabou de falar com Saul, a alma de Jonatas, que o via, se ligou à de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Tanto que Saul tomou a Davi e não permitiu que ele voltasse para a sua casa. E Jonatas e Davi fizeram alianças. Quando Davi recebe a notícia da morte de seu amigo, ele a lamenta muito. Em 2 Samuel 1, 26. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tiveras acima amabilíssimo. Davi o amava muito, como se fosse um irmão, saído do mesmo ventre de sua mãe. Era tanto que no verso B ele se expressa seu total amor, ao qual o diz: excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Davi estava para dizer que nem as suas mulheres o amavam igual ao seu irmão Jonatas. Em Provérbios 18, 24, irmãos, nos diz que o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há um amigo que é o mais chegado do que um irmão. A amizade de Davi e Jonatas, irmãos, não era interesseira. Jonatas sabia da capacidade de Davi para ser rei e o reconhecia. Também sabia da sua unção dada pelo profeta Samuel. Em 2 Samuel 1, seu corpo, depois de morto pelos filisteus, foi exposto nos muros de Bet-Sean, até que os moradores de Jabes e Leade o sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes. Seu nome, Jonatas, é muito comum na Bíblia. Nós vemos mais de 15 homens com o mesmo nome. Em 2 Samuel 21, 21, há um sobrinho de Davi. Em 2 Samuel 2, 23 ao 32, um dos 30 heróis de Davi tinha o seu nome. Em Jeremias 37, 20, um escriba de Nabucodonosor, onde o profeta Jeremias ficava e foi aprisionado, também tinha seu nome. Mas o Jonatas de Davi foi simplesmente um homem de caráter,
fiel e leal até o fim, tanto para com seu pai Saul, quanto para o rei Davi. Aleluias!